Aleluias. Glorificado, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, mesmo assim nós devemos nos alegrar e adorar ao Senhor nosso Deus. Aleluias, aleluias, Ele é bom, as misericórdias dele duram para sempre, e dura de geração em geração. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês comigo, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 25 em diante. Amém? Evangelho de Lucas. Lucas, que foi aí um grande médico no período de Jesus, foi discipulado ali pelo apóstolo Paulo. Os teólogos acreditam que ele, antes de escrever o livro, ele foi até os testemunhos oculares do fato, e ali as pessoas contavam a história. Ele ia lá na irmã Carla, né, falava assim: irmã Carla, lembra daquele dia que Jesus fez isso e isso? Você pode contar para mim como que foi? Aí ela ia contando, ele ia escrevendo, né? Aí depois ele lá: irmã Dirlene, pode contar para mim tudo aquilo que você viu no dia que Jesus fez isso e isso? Aí ela ia narrando a história e ele ia escrevendo. Por isso que o Evangelho de Lucas é um livro muito completo, né? Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 25, diz assim: e seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: ah, veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu ele são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, estava com ele. Mas respondendo-lhe, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para me alegar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou toda a fazenda com as meretrizes, mataste os bezerros cevado? E ele disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido e se achou-se. Amém. Feche os seus olhos. Querido Deus, querido Pai, nós sabemos, ó Pai, que o mais importante para os teus filhos não é ouvir a minha voz, não é ouvir as minhas palavras, mas sim ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. E eu também nessa noite eu necessito alimentar da Tua palavra. Por isso nessa noite nós queremos, ó Senhor, que o Senhor possa fazer algo diferente neste lugar, que o Senhor possa fazer algo, Senhor, que não é habitual nas nossas vidas, mas que o Senhor possa manifestar a Tua palavra de forma transcendental, que a Tua palavra ela possa vir de encontro ao nosso coração como uma flecha, que ela possa alcançar o alvo dela e que ela possa gerar, Senhor, o fruto desejado do Senhor, e que a boa vontade do Senhor possa materializar e concretizar na nossa vida, para que possamos continuar vivendo uma vida edificada no Teu Evangelho, para que possamos continuar vivendo uma vida transformada pelo poder da Tua palavra, Pai. É isso que te pedimos nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus. Amém e amém. Tome seu assento, meus amados irmãos, fica-se à vontade, né? Meus amados irmãos, isso aqui é uma passagem muito conhecida, que é a passagem do filho pródigo. Quem aqui conhece a passagem do filho pródigo? Todo mundo? Quem conhece a passagem do filho pródigo? Conhece, Antônio? O Antônio falou que conhece, fez sim. Então é uma passagem muito conhecida no meio da igreja, né? E é fato que Jesus ele quis explicar essa parábola um certo dia, quando ele foi questionado pelos fariseus acerca de Jesus se relacionar com pessoas pecadoras. Ele falou: mas como que pode você se relacionar com pessoas pecadoras? Como que pode você comer com pecadores? E Jesus, então, ele vai narrar 3 parábolas, né? A primeira parábola ali que ele vai falar, a parábola da ovelha perdida. Depois ele vai falar da parábola da mulher com as dracmas. E depois ele vai vir com essa parábola, que trazer a parábola do filho pródigo. E Jesus, eu imagino que todas as vezes
que Jesus queria ensinar algo para os discípulos, ensinar algo para as pessoas, Jesus ele tinha um conhecimento muito grande acerca das coisas do céu. Então tinha coisas que Jesus falava que para Jesus era simples, pastor Fábio, mas as pessoas não conseguiam entender. Então Jesus, muitas das vezes, ele usava o quê? Alusões das coisas, ele usava coisas para dar referência daquilo que ele queria falar, da importância das coisas que ele queria falar. Né, um exemplo, a gente vai ver lá no Evangelho de João, capítulo 3, se eu não me falha a memória, quando ele está ali tendo um diálogo com Nicodemos, ele estava explicando coisas simples para Nicodemos, e Nicodemos não conseguia entender aquilo que Jesus estava falando. Então Jesus sempre usava parábolas para as pessoas entenderem mais fácil. E aqui então Jesus vai falar o seguinte, ele fala assim, então, o reino de Deus é semelhante a um homem, né, que tinha 2 filhos. E ele era muito rico, ele tinha fazendas, ele tinha muitas posses. Se fosse na nossa linguagem, no dia de hoje, seria um homem bilionário, um homem trilionário, um homem que tinha um patrimônio imenso, né? Um homem que tinha uma riqueza imensurável. E Jesus continua dizendo, fala, esse certo homem, um dia, né, o seu filho mais novo, ele vai chegar diante dele e vai pedir a ele as riquezas que pertenciam a ele. Ele vai pedir a esse pai a herança que pertencia a ele, o patrimônio. E eu sempre gosto de imaginar a história, pastor Fábio. Então imagino eu que naquele dia, né, o jovem ali, ele levanta e fala, hoje eu preciso tomar uma decisão na minha vida, hoje eu preciso seguir meus próprios caminhos. Eu tenho visto meu pai fazer tantas coisas, meu pai conquistar tantas coisas, meu pai prosperar de várias formas, mas eu preciso tomar a decisão de seguir o meu próprio caminho. E naquele dia, então, aquele jovem, ele acordou disposto a ter um diálogo sério com o pai dele. Então, não sei se foi ali pela manhã, se foi quando ele estava tomando um café caprichado, irmão Vandinho. Eu não sei se foi no horário do almoço, não sei se foi na janta, mas naquele dia ele assentado ali, imagino eu que assentado na mesa, ele falou, pai, eu preciso conversar com o Senhor, eu preciso seguir meu caminho, né? Eu já completei a maioridade. Por que eu falo que ele completou a maioridade? Porque Deus, daquele período, só podia receber herança quem completava a maioridade, quem alcançava um nível de maturidade, vamos dizer assim, né? Então ele falou assim, eu já completei a maioridade, eu preciso seguir meu caminho. E ali então aquele pai, sem questionar nada, ele calcula ali tudo aquilo que pertence a cada filho e entrega a parte do filho mais novo. E a história então diz que o filho mais novo, ele pega tudo aquilo ali, e em vez dele sair para construir uma casa, talvez investir em um negócio, pastor Fábio, fazer alguma coisa para que ele pudesse fazer o dinheiro dele multiplicar, ele ter uma condição financeira boa, né? Só que ele tinha a maioridade, porém, ele não tinha a maturidade necessária para cuidar de todos os bens. A gente vai ver que a palavra de Deus, se eu não me falha a memória, pela boca do próprio Salomão, ele fala, quando a herança chega antes do tempo, ela se torna, quem lembra? Maldição. Quando a gente recebe a herança antes do tempo, ela se torna uma maldição. Então não foi diferente na vida daquele jovem. Ele não tinha maturidade ainda para conduzir todo aquele dinheiro. Então imagino eu que ele saiu, foi para a farra, foi para a festa, gastou dinheiro, chegava nos lugares, o pastor Fábio falou, deixa por conta minha, que hoje eu vou pagar tudo. Chegava no restaurante, hoje é tudo por conta minha. Né? E também a história diz que ele gastou boa parte do seu dinheiro com as meretrizes. Então a história diz então que aquele jovem foi gastando dinheiro. É como se fosse um homem que ganhou na loteria, pastor Fábio. Ele ganhou, não viu esforço nenhum, né? Falou, vamos gastar que não vai acabar, não. Ele não imaginava que o dinheiro ia acabar, irmão Vandinho, foi só gastando. Só que ele não imaginava que o dinheiro ia acabar. Só que o dinheiro fez o quê? Acabou. Do lugar onde você só tira e não coloca, o que acontece? Acaba. Só que esse jovem também não esperava uma segunda coisa, pastor Fábio. A história diz que logo após veio uma crise naquele lugar. Além do dinheiro dele acabar, agora não tinha como ele fazer mais dinheiro, porque veio uma crise naquele lugar. E como veio uma crise naquele lugar, sabe o que ele fez? Ficou tão pobre que ele não tinha nem o que comer. E a história então diz que ele fez o quê? Que eles pegaram ele e colocou ele para cuidar dos porcos. E ele começa então a dar alimento aos porcos, dar lavagem aos porcos. Então imagina que ele ia na casa dos vizinhos ali daquele senhor, recolhia os alimentos, o resto de comida, junto com água, juntava aquela lavagem, jogava para os porcos. Em um determinado dia, ele sentiu vontade de comer lavagem. Ele sentiu vontade de comer aquele alimento que os porcos estavam comendo. E foi ali que a ficha dele caiu. E falou, nossa Deus, o que eu estou arrumando da minha vida?
que está acontecendo comigo, gente? Nem os servos, os jornaleiros do meu pai, eles não comem lavagem, eles comem do bom e do melhor. Então a ficha dele caiu, ele se arrependeu da decisão que ele tinha tomado, pastor Fábio. Então, primeiro, ele cometeu um erro. Segundo, ele arrependeu do erro. Terceiro, ele planejou uma coisa, ele estruturou o que ele ia fazer. Eu vou retornar para a casa do meu pai. E eu vou falar com meu pai: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti. Eu não sou mais digno de se tornar filho do Senhor. Mas me deixa pelo menos como servo. Ou seja, deixa eu trabalhar para o Senhor. Não precisa me tratar como filho mais, não. Pode ser só como servo, está tudo certo. Então, ele planejou tudo aquilo ali. Então, ele errou, arrependeu do pecado, planejou como ele ia fazer para pedir o perdão, e a quarta coisa que ele fez, sabe o que, pastor Fábio? Ele foi pedir perdão ao pai, e a vida dele foi transformada, porque a história diz que quando ele estava chegando na fazenda do pai dele, o pai dele avistou ele, fez o quê? Saiu ao encontro daquele jovem, abraçou ele, e quando ele começou a falar as frases: pai, pequei contra o céu, contra ti, o pai dele: não, fica tranquilo, está tudo certo. E a história diz então que o pai pediu um dos seus servos para trazer um anel de ouro. Ele trouxe uma roupa nova, uma sandália nova, colocou nos pés daquele jovem e falou: agora mate o melhor cordeiro que tem aí, vamos celebrar uma festa, porque o meu filho estava morto e hoje vive, né? Que história linda, né? Brilhante, né? Então toda vez que a gente lembra da parábola do filho pródigo, a gente sempre lembra desse filho pródigo, né? E geralmente a gente faz o quê? Esquece do outro filho. Só que o outro filho, ele também tem muito a ver comigo, com você. Os dois eram filhos, correto? Se fosse trazer para os nossos dias de hoje, os dois eram cristãos. Os dois eram evangélicos, pastor Fábio. Os dois na linguagem do que todo mundo fala, né? Os dois eram crente. Os dois eram filhos. Repete comigo: os dois eram filhos, não é? O que saiu de casa, ele tinha visão que ele era filho? Sim ou não? Ele estava lá no meio do barro, não estava, pastor Fábio? Lá no lodo, lá na lama. Ele lembrou que ele era filho? Sim ou não? Sim, lembrou? Ele falou: eu sou filho, mas caso do meu erro, se meu pai me colocar como servo, não tem problema, mas eu sou filho. Ele tinha esse entendimento. Mas e o outro? O outro tinha o entendimento que ele era filho? Eis aí a pergunta. Olha o que o outro fala com o pai. Ele chega, a história diz que quando ele está chegando do campo, ele chega na casa dele. Quando ele chega na casa dele, ele fala o seguinte com o pai dele, fala o seguinte com o servo dele. Não, na verdade ele chega, ele vê uma festa, todo mundo celebrando, cantando. Ele fala: ué, o que está acontecendo aqui na minha casa? Se fosse na linguagem de hoje, né? Imagina, irmão Vandinho, você chegando na sua casa lá, uma sonzeira comendo na alta, louvorzão comendo, cheiro de churrasco comendo na alta. O que você ia falar, irmão Vandinho? Ué, o que está acontecendo aqui em casa? Não é assim? Foi exatamente isso que ele sentiu naquele momento. Aí a história diz que ele chama um dos servos dele, o servo do pai, e fala assim: o que está acontecendo? Aí o servo fala: ah, seu irmão voltou, seu pai fez uma festa para ele, porque ele estava morto, estava perdido, e agora ele retornou. Aí a história diz que no exato momento que ele ouve isso, ele ficou indignado, irado, transtornado. Vamos trazer para a nossa linguagem hoje: endemoniado. Ele ficou possesso, pastor Fábio. Ele falou: misericórdia, o que está acontecendo? Meu pai está fazendo uma festa. Aí ele fala que ele nem quer entrar dentro de casa. Ele ficou tão irado que nem dentro de casa ele quis entrar, pastor Fábio. A história diz que o pai também veio ao encontro a ele. Aí qual foi a primeira coisa que ele falou com o pai dele? Eu trabalho para ti há tanto tempo. Olha para você ver, eu trabalho para ti há tanto tempo. Ué, eu trabalho para o pai? Espera aí, você é filho ou você é trabalhador, você é servo? Olha lá que ele vai falar no versículo. Mas respondendo, ele disse ao pai, no versículo 29, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. A mentalidade dele é que era de filho ou era de servo? E ele estava onde? Dentro de... Olha como é que isso é profundo, pastor Fábio. Tem gente que está lá fora no mundo, que desviou dos caminhos do Senhor, Mancar, e tem mentalidade de filho. E tem gente que está dentro da casa, está dentro da obra do Senhor, e tem a mentalidade de servo. Ou seja,
quando aconteceu isso, revelou a crise de identidade que ele tinha. E nessa noite eu quero fazer uma pergunta para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão em casa nos acompanhando. Quem você é? Não é o que as pessoas dizem que você é. Quem você é? Quando você olha para o sacrifício de Cristo Jesus, quem você é? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto o recebeu, deles o poder de se tornarem filhos de Deus. Vira para o irmão que está do seu lado, fala com ele assim, irmão, ou então irmã, fala assim, meu irmão, minha irmã, fala com o irmão que está do seu lado. Você é filho. Sacode ele, está do seu lado, sacode e fala, irmão, você é filho, irmão. Isso é muito importante, sabia, irmãos? Quando a gente não entende isso, a gente passa a viver uma vida de servo dentro da igreja. Estou querendo dizer que a gente não tem que servir, a gente tem que servir. Quem aqui já viu a referência de duas pessoas? Uma empresa, quem que trabalha mais por amor? Quem trabalha, não que o servo não trabalhe, tem servo que trabalha por amor, mas quem que trabalha mais por amor? O dono da empresa ou o funcionário? O dono ou o funcionário? Então é isso que a gente precisa ter um entendimento. Geralmente o dono trabalha com mais amor. Não que o funcionário não trabalhe, tem funcionário que trabalha. Mas só que ele precisava entender que ele estava trabalhando esse tempo todo, não era para o pai dele, ele estava trabalhando para ele. A riqueza que ele estava produzindo não era uma herança dele, pastor Fábio? O que ele estava produzindo ali, mais cedo ou mais tarde, ele não ia colher fruto daquilo. E outro privilégio que ele tinha, que o outro irmão dele não tinha, ele estava do lado do pai. Ele acordava, o pai estava ali. Ele ia tomar café, o pai estava ali. Ele ia almoçar, o pai estava ali. Ele ia jantar, o pai estava ali. Se ele tivesse alguma dúvida, o pai estava ali. Se ele passasse alguma dificuldade, o pai estava ali para proteger ele. Mas ele não estava com essa mentalidade. Ele estava com a mentalidade de servo. Ele estava com a mentalidade de servo. Nós precisamos ter esse cuidado. Sabe por que a gente precisa ter esse cuidado de não ter a mentalidade de servo? Porque quando nós temos a mentalidade de servo, nós passamos a fazer as coisas na obra de Deus, pastor Fábio, esperando receber algo em troca. Seu trabalho de graça, pastor Fábio? Já pensou se eu ir lá na Zila, vai trabalhar na Zila? Não, hoje eu vou trabalhar de graça aqui, está tudo certo hoje. Irmã Carla, trabalho da aula lá na escola, trabalho de graça, irmã Carla? Tem que receber, não tem, irmã Carla? Os irmãos, as irmãs que trabalham, tem que receber. Quem vai trabalhar de graça? Trabalha de graça, irmão Vandinho? Não, hoje, não, esse mês para ficar tranquilo, que 0,800, está tudo certo. A gente vai por amor, faz o coraçãozinho igual as crianças, assim, ó, hoje é por amor. É assim? Não é, né? Mas quando a gente faz algo para a gente faz por amor ou a gente faz algo por algo em troca? Então é isso que a gente precisa ter entendimento. Se a gente não tiver entendimento que nós somos filhos, e que o maior beneficiado da gente fazer a obra do Senhor somos nós mesmos, nós vamos fazer coisas na obra de Deus esperando algo em troca. E tem coisas que Deus não vai fazer na nossa vida. Sabe por que tem coisas que Deus não vai fazer? Um dia, eu lembro quando eu estava na academia, o pastor de São João, até meu padrinho de casamento, esqueci o nome dele agora, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, já pensou se Deus ouvisse todas as orações? Não, desculpa, já pensou se Deus respondesse positivo todas as orações? Já parou para pensar nisso? Se Deus respondesse todas as orações, pastor Fábio, tudo que a gente pede, Deus, não, beleza, filho, vamos lá, vai acontecer. Já pensou? No nosso tempo, na nossa hora, do jeito que a gente quer. O Antônio gosta de carro, o Antônio. Dá um carro aí, eu quero um carro de corrida. Ele fala assim, ó, eu quero um carro de corrida. Imagina se dá um carro de corrida para ele. Ele está no momento de receber um carro de corrida. Ele não tem um nível de maturidade ainda para receber um carro de corrida. Não é? E às vezes Deus não responde todas as orações positivas por causa disso, que a gente ainda não tem um nível de maturidade para receber aquilo que a gente está pedindo. A gente quer muito, mas a gente não tem um nível de maturidade para receber aquilo. E o mais interessante é que a gente passa então a fazer, sabe o quê? A negociar as coisas com Deus. Ah, Deus, se eu não fazer isso aí, eu não vou fazer isso não. Ah, não, vou abrir mão do ministério, porque isso aqui não está na minha vida, não está acontecendo isso aqui, também não quero saber disso não.
Ah, não vou na igreja hoje também não, porque isso aqui não está acontecendo na minha vida, pastor Fábio. Estou clamando, pedindo a Deus, pedindo as coisas não acontecem, também não vou. Né? Então a gente passa a ter a mentalidade que nós precisamos receber algo de Deus. A gente passa a entender que a gente só vai fazer algo na casa do Senhor se a gente receber algo de Deus. E às vezes pior ainda, pastor Fábio, a gente passa a achar que a gente só vai fazer as coisas nas casas de Deus, sabe por quê? Só se o pastor me recompensar por algo. Só se o pastor me colocar em uma determinada posição. Só se o pastor me convidar para pregar. Só se o pastor me convidar para fazer alguma coisa na obra do Senhor. Se o pastor não me der uma oportunidade, eu não vou fazer, eu não vou. A gente passa a ter esse entendimento, porque a gente passa a ter a mentalidade de servo. Estava conversando com um rapaz hoje, ele falou uma coisa interessante. Ele falou que ele separou da esposa dele, né? Aí ele falou assim, pastor, sabe o que é interessante? Meu filho quer ficar comigo, aonde eu vou, meu filho quer estar comigo. Aí às vezes eu levo ele na casa da mãe dele, porque ele tem que ficar com a mãe dele, né? Aí ele fala assim, papai, você vai me buscar amanhã 3 horas da tarde, mas amanhã 3 horas eu estou trabalhando, não tem como eu buscar ele 3 horas. Então o menino quer estar o tempo inteiro do lado do pai. Independente daquilo que o pai vai ofertar para ele ou não, ele quer passar o tempo do lado do pai. Né? Então é essa mentalidade que a gente precisa ter, a gente tem que vir para a casa do Senhor, a gente tem que estar na obra do Senhor, tendo a mentalidade que a gente quer estar do lado do pai. Não receber algo para o pai, receber algo do pai. E quando a gente começa a ter essa mentalidade, que a gente precisa, que a gente mentalidade de servo, que a gente é uma mentalidade de troca, a gente passa a perder a oportunidade de usufruir de uma coisa que a irmã Gisele falou. A gente passa a deixar de usufruir de tudo aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida é muito maior do que aquilo que você pede a Ele. Nós não temos o entendimento daquilo que Deus tem preparado para nós. É algo muito grandioso. A nossa mente humana tem hora que não consegue raciocinar. E com o passar dos anos a gente fala, realmente, Deus me surpreendeu. Né? Porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. E a gente não pode deixar de usufruir daquilo que Deus colocou na nossa vida hoje. O que Deus colocou acessível na sua vida hoje? Eu vou dar um exemplo ali da irmã de Irlene, né? Ela está lá com o ministério ali do enfeite, ela enfeita os negócios, então a gente vê que ela vem, faz com amor, organiza, faz o melhor dela. Ou seja, ela começa a usufruir daquilo que Deus colocou nas mãos dela. E você não fica feliz, meu irmão, quando você está fazendo um negócio com amor, as coisas estão ficando tudo... Não é assim? Ah, pastor, mas o meu sonho é pregar no púlpito, eu quero ser um pastor renomeado, quero ser um missionário renomeado. Mas, por enquanto, eu estou lá com as crianças na classinha, irmã Carla. Né? Um exemplo, né? Não, mas ela não é classinha, eu não quero pregar, não é para as crianças, né? Faça o melhor. Às vezes Deus está te dando a oportunidade para você pregar para as crianças, para Ele te dar ministério de ensino, conhecimento da palavra, discernimento, para que um dia Ele possa te colocar num lugar maior. Mas se a gente não usufruir do melhor daquilo que Deus tem entregado em nossas mãos agora, como que a gente quer colher algo maravilhoso lá na frente? A gente precisa ter esse entendimento. Né? A irmã Thalita está ali, o pastor Fábio, não sei qual é o ministério dele, talvez é o ministério de louvor, né? Eu quero tocar, eu quero ser usado por Deus para ir para várias outras nações, para pregar a palavra, para ministrar o louvor, que através do louvor muitas vidas são alcançadas, né, minha irmã? Não quero tocar para muita gente, mas primeiro a gente tem que fazer o quê? O que os irmãos estão fazendo, dando o melhor deles dentro do ministério. Dá o melhor dentro da igreja, sirvam o melhor aqui, não esperando algo em troca, mas sirva sendo filho, falando, eu vou me doar, me entregar, eu vou dar o meu melhor. Né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Se a gente não tiver esse entendimento, a gente tem a mentalidade de servo, a gente não consegue crescer. O servo, por mais o funcionário, por melhor que seja, chega um momento que ele está meio cansado, fadigado, aí ele começa a cair um pouquinho a produção, não é, pastor Fábio? Mas eu nunca vi falar de um empresário que vai deixando a produção cair, já viu? Pode estar na crise que for, passar um momento difícil, ele está correndo para um lado, está para o outro, está buscando, não é assim? Porque ele faz para ele. Então é isso que a gente precisa entender. A gente está fazendo para o Senhor, mas automaticamente o maior beneficiado sou eu. Eu estou sendo edificado. Quando você está servindo ao Senhor com o seu melhor, você está sendo edificado. O Senhor está te moldando, Ele está te lapidando, Ele está te preparando para algo maior. Então é isso que a gente precisa ter esse entendimento, para a gente continuar crescendo na obra do Senhor.
A quarta coisa que aconteceu com aquele jovem, sabe o quê? Quando quem entra na primeira aqui também, ele teve ciúme do irmão que retornou para casa. E isso acontece muito na igreja também, pastor Fábio. Às vezes a gente está dentro da igreja, está servindo ao Senhor, servindo, né? E às vezes a gente não está servindo com o nosso melhor. Aí às vezes tem aquele irmão que saiu, ele perdeu, se desviou, ele retorna para a casa do Senhor, e ele faz da mesma forma que o filho pródigo. Ele volta com o coração quebrantado, ele viu onde ele errou, ele reconheceu o pecado dele, o erro dele, ele voltou, arrependeu, voltou-se diante do pai, pediu perdão e procurou uma vida nova. Então, automaticamente, o pai se alegrou com ele, o pai colocou uma roupa nova, preparou ele de novo e colocou ele para servir. Aí, automaticamente, a pessoa fala assim, mas que isso? Estou aqui na igreja um tempão, pastor Fábio. Nossa, estou mais de anos servindo aqui na igreja. Aí o irmão foi para o mundo, desviou, e ele está tendo oportunidade primeiro do que eu. As pessoas, às vezes, a gente não entende que a obra é de Deus, a obra não é nossa. A gente não precisa se colocar no estado de juiz. O que é se colocar no estado de juiz? Quando a gente tem essa mentalidade, a gente entende que nós somos melhores que o irmão que desviou e está retornando. Não, eu sou merecedor, ele não. Só que a obra de Deus é muito maior do que nós. O reino de Deus é muito maior do que qualquer um de nós que está aqui. E Deus sabe quais são as pessoas que Ele precisa levantar. Deus sabe quais são as pessoas que precisam se posicionar no lugar correto. Então, às vezes, Deus vai dar direção para o pastor da igreja, para ele colocar determinadas pessoas nos lugares determinados, para que a obra dele cresça. Sabe por quê? Porque nós que somos filhos, estamos dentro da igreja, não estamos fazendo, pastor Fábio. Nós somos filhos, estamos dentro da igreja, o Senhor está nos chamando para fazer, aí a gente está paradinho, irmã Carla. A gente está só olhando as coisas acontecer, aí Deus precisa resgatar aquele que foi perdido lá fora, ou aquele que ainda não conhece a palavra do Senhor, trazer ele, equipar ele, entregar dons na vida dele, para que o reino de Deus continue avançando. Então nós, como filhos de Deus, nós vamos ter esse entendimento. Estou dentro da casa, eu preciso me posicionar como filho. Eu preciso me entregar na obra como filho. Eu preciso me entregar na obra sem esperar recompensa. Eu preciso me entregar na obra sem ter ciúme daquele que está chegando. Porque senão isso vai gerar, sabe o quê? Uma decepção. Repara para você ver, boa parte das pessoas que saem da igreja, vou dizer que 90% das pessoas que saem da igreja, elas saem porque elas fizeram o quê? Se decepcionaram. Sim ou não? Quem saiu da igreja porque estava muito alegre, não estou muito feliz, pastor Fábio, está tudo maravilhoso, eu acho que eu vou para outra igreja. Não, lá está tudo maravilhoso, pastor tem sido uma bênção de Deus na minha vida, então acho que eu vou para outra igreja, outro ministério, né? Geralmente é o contrário, né? Geralmente a pessoa decepcionou com alguma coisa, e normalmente decepciona com o pastor, normalmente, né? Mas às vezes ela decepciona, por quê? Por conta disso. Ela está dentro da igreja, mas ela não está servindo como filho. Aí às vezes Deus precisa trazer o outro, colocar no lugar que às vezes era para ela estar. Ela se sente decepcionada e faz o quê, pastor Fábio? Vai embora. Né? Então, acho que chegou o momento, meus amados irmãos, da gente se posicionar. Né? O que eu falo, esses dias Deus ministrou isso no meu coração. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que têm dons específicos que Deus entregou somente para você. É só para você. Sabe por que eu falo isso? Quando a gente volta lá no livro de Daniel, a gente vai ver lá que para Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus deu conhecimento para eles, não deu? Sim ou não? Mas a história diz que para Daniel, Deus deu algo a mais para ele. Além do conhecimento, Deus deu para ele o quê? O discernimento que é de visão e sonhos, interpretação de visão e sonhos. Então Deus deu algo específico para Daniel. E acredito que Deus deu algo específico também que não foi relatado ali para cada um deles. Então, às vezes, Deus entregou um dom, um ministério para a irmã Dirlene, que vai entregar para mim. Ele deu um para a irmã Carla, que não vai entregar para mim. Ele deu um para a irmã Simone, mas não vai entregar para mim. Ele deu um para a irmã Tereza, não vai entregar para mim. Para a irmã Thalita, para o pastor Fábio, assim sucessivamente, para todos os irmãos que estão aqui. Né? Já pensou se um corpo tivesse 20 mãos? Imagina um corpo com 20 mãos, irmão Andy. 10 mãos, 20 mãos direitas, só mão direita, não tem mão esquerda não, pastor Paulo. Ou então 30 pés. É isso que a gente precisa entender, que na obra de Deus não vai ser todo mundo igual, meus amados irmãos. Então, eu e você precisamos ter esse entendimento, que Deus está precisando
que nós nos posicionamos como filhos de Deus para que a obra dele cresça. E nós possamos começar a usufruir dos dons, dos talentos que Deus entregou nas nossas mãos. Né? Então, exerça aquilo. Às vezes, aquele talento, aquele dom que Deus te entregou, que está guardado lá na gaveta, está na hora da gente tirar ele da gaveta e começar a aplicar ele na nossa vida. Né? A gente precisa ter esse entendimento. Ah, pastor, mas eu não tenho dom nenhum, eu acho que eu não tenho nada. Então, talvez chegou um momento de você pedir a Deus para entregar um dom na sua vida. Né? Ah, pastor, eu não sei o que eu quero. Né? Então, está na hora de você começar a sonhar com a obra de Deus. Ah, eu sonhei há muito tempo, eu me frustrei, me decepcionei, eu não sei mais se eu quero isso para a minha vida. Talvez está na hora de você pedir a Deus para Ele restaurar os seus sonhos. Está na hora de você pedir a Deus para restituir tudo aquilo que foi levado embora, para que nós possamos servir a Deus de forma fervorosa. Sabe por que eu falo isso? Nós estamos vivendo os últimos dias. Mais do que nunca, nós estamos vivendo os últimos dias. A gente precisa ter esse entendimento. Talvez Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã. Ah, pastor, mas já tem 2000 anos que está todo mundo falando que Jesus vai voltar, né, pastor Fábio? Mas mais do que nunca, a gente precisa ter esse entendimento que Jesus está voltando. E talvez amanhã não vai ter tempo mais para a gente cumprir o nosso propósito, o nosso ministério. Aí sabe o que vai acontecer? A igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo vai ser tirado da terra, e você vai ficar, aqueles que não cumpriram aquilo que Deus preparou, vai ter a segunda oportunidade, né, pastor Fábio? Vai ter 7 anos de tribulação, 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de luta. E a Bíblia em Apocalipse narra que essas pessoas que vão chegar depois da grande tribulação, elas vão chegar no céu, porém elas vão chegar decapitadas, elas vão chegar sem a cabeça. Então acho que é momento da gente servir ao Senhor, para que quando Jesus voltar, para que a volta dele, quando assim cumprir a volta dele, nós possamos ser os primeiros a subirem. Né? Ou se nós já tivermos morrido em Cristo, que nós venhamos ser os primeiros a ressuscitar. Então, que nós possamos ter esse entendimento, meus amados irmãos. Chegou o momento da igreja fazer a diferença na nossa geração. Chegou o momento, né, da gente ver os bancos dessa igreja cheios. Chegou o momento da gente chegar no culto, a gente ter que vir marcar a hora, chegar mais cedo, porque senão não vai ter espaço para a gente sentar nos bancos. Né, eu falo que, outro dia eu estava falando com uma pessoa, tem determinados lugares aí que eu não vou citar nome, né? Às vezes eu passo pela manhã cedinho, principalmente quando eu venho para a escola bíblica dominical no domingo. Não tem nem lugar de parar carro, mas está lotado de gente, mas lotadaço mesmo. Né, pastor Fábio? Você passa na rua, mas está lotado, não tem nem lugar de parar carro, imagina no lugar como que está cheio. E às vezes, né, nós que somos aí o Filho de Deus, que estamos falando que vamos morar com o Senhor, que vamos fazer a diferença na nossa geração, a gente nos conforma de estar nos lugares, tranquilo, cada um faz o seu. Então chegou o momento da gente fazer diferença na nossa geração. Amém?